vamos dar início à entrevista coletiva com o zagueiro Tite, antes da partida contra o Sport pela semifinal da Copa do Nordeste. Por favor. Primeiro eu começo falando, vamos quebrar um pouquinho o protocolo. Agradecer a vocês pela presença, agradecer muito o nosso torcedor pelo apoio e o incentivo que vem nos dando ao longo da temporada. Estamos vivendo momentos decisivos na frente do nosso Fortaleza, na frente do nosso torcedor, e precisamos muito desse apoio, desse incentivo que ele vem dando jogo após jogo. Então, aproveitar antes mesmo das perguntas de vocês, agradecer por esse grande apoio que a gente vem recebendo do nosso verdadeiro torcedor. Então, isso é muito importante, porque o Fortaleza vem vivendo momentos de decisões ao longo da temporada, e o quanto é importante ver que o verdadeiro torcedor está ao nosso lado, incentivando, apoiando em todos os momentos. Então, fico muito feliz com isso. Não só eu, mas todos os jogadores também, porque a gente sente essa energia nas arquibancadas, a gente sente essa energia onde quer que a gente jogue, a gente sente a presença do nosso torcedor. Foi uma coisa que me chamou muita atenção lá na Bolívia, se não me falha a memória, quando a gente saiu para aquecer. A gente viu 4 torcedores tinham lá, 2 eram da nossa torcida organizada e outros 2 eu não conhecia. Mas foi muito bacana. Eu não me recordo não ter visto nenhum de vocês lá, mas o nosso torcedor estava lá. Isso foi muito importante, porque a gente sentiu naquele momento, onde quer que Fortaleza jogue, o torcedor está lá do nosso lado. Boa tarde, Tite. Marta Negreiro, se chama Versmares. Como você bem falou, Fortaleza vem em momentos de decisão e vem de uma eliminação, né, que foi nos pênaltis, daquele jeito, teve empate de novo. E é o que vem sendo o resultado que o Fortaleza mais entregou para o torcedor em 2000. Esse torcedor que você falou e tal, que acompanha, é o resultado que ele mais recebeu do time na temporada. Foram 15 empates em 32 jogos, o mesmo número de empates em 78 jogos do ano passado. Isso mexe também com vocês internamente, de meio que entrar em campo já com receio de sofrer o empate, de, nossa, isso está acontecendo. Como que você, como um líder da equipe, um capitão também, faz internamente para que isso não possa afetar a cabeça dos jogadores? Na verdade, mexeria com nós jogadores, ou com o clube, ou com torcedores, a gente não visse o funcionamento da nossa equipe. Se você fazer uma análise, não só um recorte, mas fazer uma análise da temporada toda, você vê o crescimento do Fortaleza, você vê jogos atrás de jogos, independente de quem joga, independente da formação que o Vojvoda utiliza, você vê um funcionamento da equipe, você vê uma equipe sempre jogando para frente, tentando apresentar para o seu torcedor o melhor, sempre tentando buscar em todos os jogos o resultado positivo, que é a vitória. Muitas das vezes você hoje enfrenta adversários, principalmente no começo da temporada, adversários sempre com um time muito lá atrás, com adversários muito retrancados, que a todo momento a gente tenta se reinventar para tentar superar o nosso adversário. E isso vem acontecido ao longo da temporada, isso vai ser daqui, se Deus quiser, ao longo de todos os nossos anos, porque o Fortaleza vem criando esse respeito, vem criando essa maneira, esse jeito de jogar, que o adversário sempre procura neutralizar os pontos do Fortaleza. Boa tarde, Tite. Fernanda Alves, do Torcida Amiga. Peguei esse gancho que você falou do torcedor e da importância da presença. A gente viu que isso pode ter fluído positivamente em relação à La Bombonera, onde o Fortaleza conseguiu o empate e conseguiu também permanecer na primeira colocação. Vou fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, em relação a essa classificação, você acha que para esse confronto também, que é mais uma decisão do Fortaleza, isso dá um gás a mais, sabendo da importância que o torcedor tem para o Fortaleza? E a segunda pergunta em relação a como você enxerga a partida contra o Sport, na perspectiva de que a gente sabe que teve, infelizmente, o atentado da última vez que vocês estiveram lá. Como é que fica também essa questão psicológica? Porque a gente sabe que, além do ponto onde precisa se preocupar com a decisão, ainda tem uma questão que vocês se preocupam com a própria vida diante do fato terrível que aconteceu com vocês. Vou responder de trás para frente. Tá? Na verdade, tudo que aconteceu naquela triste noite lá, só nós e quem estava lá dentro daquele ônibus sabe o que a gente viveu lá. Então, se eu tentar encontrar palavras aqui para poder te explicar todos os sentimentos que a gente tem em relação àquilo, faltariam palavras e, na verdade, eu não conseguiria te dimensionar tudo que ainda, a todo momento que eu entro dentro de um ônibus, que eu me desloco seja para jogar um jogo ou para retornar para o nosso hotel, ainda vem aquela lembrança daquele dia, daquela triste, e infelizmente nada foi feito, nada foi resolvido, mas isso é uma discussão para mais tempo. Infelizmente, no Brasil, as coisas, principalmente no futebol, em relação a isso, ainda as penas ainda
e as cobranças que tem que ser feitas em relação a assuntos como esse, seja o que aconteceu com o Fortaleza, o que aconteceu também com outros atletas em outros momentos ao longo da história do futebol, precisa ser mudado, né? Porque senão, espero que não, mas a gente possa estar vivendo um dos momentos mais... A gente viveu um momento mais triste, um dos momentos mais tristes da história recente do Fortaleza. Em relação ao jogo, em relação a tudo que a gente vem vivendo ao longo da temporada, acredito que são 4 ou 5 jogos que a gente vem vivendo momentos de decisões. E isso vem nos fortalecendo ainda mais como grupo, como equipe, como time, como instituição. Porque o Fortaleza só está vivendo tudo isso porque construiu isso ao longo dos anos. De chegar em competições sempre na final, de tentar buscar sempre o título. E isso vai marcar ainda mais, não só o momento do Fortaleza, mas cada atleta que está fazendo parte dessa história, dessa história vencedora do clube. Então, como eu falei após o jogo do Vasco, todo mundo muito triste, muito chateado, era uma classificação que a gente desejava, esperava muito trazer para Fortaleza, mas infelizmente as coisas não aconteceram. Mas eu falei, após aquele jogo, já prontamente todos os jogadores muito abatidos, mas eu falei que daquele momento surgiria algo diferente para a gente viver já no fim de semana, que fosse já diante do esporte. A gente sabe da dificuldade que se trata o jogo, sabemos da qualidade do adversário, mas sabemos sim do trabalho que tem sido feito ao longo dos anos dentro aqui do nosso Fortaleza. Boa tarde, Tite. Anderson Azevedo, do Futebolês. Há, de alguma maneira, como transformar alguma coisa de tudo isso que aconteceu, aquele fato lamentável lá em Pernambuco, como fator motivacional para esse jogo de domingo? E caso essa partida termine empatada e vá de novo para os pênaltis? Para o torcedor já está um estigma. Se for para os pênaltis, o Fortaleza perde. Como é que fica isso para vocês? Para quem? Desculpa. Se o jogo for para os pênaltis, o Fortaleza perde. O torcedor... Mas para quem está... Oi? Para quem está isso, eu não entendi. Para o torcedor, já está meio que estigmado essa situação por conta da eliminação. Aí eu te pergunto, como é que vocês também trabalham essa situação? Se o jogo for para os pênaltis, como é que é treinado, como é que é a conversa? O que é que pode ser feito de diferente? Se é que pode ser feito algo de diferente, caso isso aconteça? Na verdade, é uma coisa que a gente trabalha quase que diariamente aqui dentro do nosso clube. Seja o pênalti, seja a finalização, seja o melhor posicionamento da defesa, é uma coisa que diariamente a gente foi procurando trabalhar com o Rui e com a sua comissão técnica. E, na verdade, a gente teve uma perca de um título sul-americano, que, com a graça de Deus e com o trabalho que vem sendo realizado aqui, a gente chegou até lá. Quantas equipes ficaram para trás? Então, a gente faz eu não gosto de fazer esse tipo de recorte, porque parece que o Fortaleza chega nas decisões de pênalti e acaba perdendo. Mas você perdeu um título, meu amigo. Você chegou lá, você mereceu estar lá. Quantas equipes com muito mais histórias ficaram para trás? Então, o Fortaleza perdeu um título. O Fortaleza chegou na final e foi vice-campeão de uma competição que muitos clubes desejam estar. Então, que fique esse ponto. Perdemos um título também de um campeonato cearense, que é uma coisa... Vamos lá, isso seja cearense, seja baiano, seja gaúcho. Chegou na final, é clássico, meu amigo, é 50-50. Então, perdemos um título que foi, infelizmente, nos pênaltis. Depois tivemos contra o Retrô uma classificação, certo? E agora contra o Vasco da Gama, o Vasco com a sua história, o Vasco com a sua camisa. O Fortaleza foi lá e jogou de igual para igual, até melhor, durante os 90 minutos, 180 minutos, porque aqui a gente mereceu já ter levado a vantagem lá para o Rio de Janeiro. Infelizmente, aquele dia não conseguimos transformar todo aquele volume de jogo que tivemos em gols. E talvez se eu tivesse feito um gol naquela partida aqui dentro da nossa casa, poderia ter sido diferente. Mas eu não quero aqui falar o que passou, quero lembrar ao nosso torcedor o quanto tem sido importante. O Fortaleza está jogo a jogo sendo respeitado, jogo a jogo está sendo... Os adversários estão respeitando Fortaleza. Eu tenho pouca idade, mas vocês sabem melhor do que eu. Quando um time nordestino foi até o Rio de Janeiro, foi até São Paulo, ou foi até em outros cantos do Brasil jogar, e foi tão respeitado como Fortaleza vem sendo ao longo dos anos. Então, isso é fruto de um trabalho que é feito não só com a era do Vojvoda, mas com os anos para cá, o Fortaleza vem tendo esse respeito por tudo que vem fazendo dentro de campo.
Tite, boa tarde. Boa tarde. Miguel Júnior, Rádio Bem, Povo, CBN. Antes da pergunta, vou fazer algumas colocações, porque é uma pergunta com contexto geral do Certo. futebol. Obrigado. O futebol mudou bastante. Eu já tenho 36 anos de reportagem e você tem 36 anos de idade, né? Eu já vivi de tudo no futebol. Bendito seja Deus. 13 anos como repórter do Ferroviário e aqui já tenho 23 anos. Cheguei aqui no PC, não tinha nem aquele alambrado. O gramado era de capim. Hoje é toda uma estrutura. Vocês hoje, o jogador de futebol, né? Na época do Clodoaldo, do Rinaldo, não tinha essa estrutura toda. Hoje o jogador tem uma estrutura boa, os clubes são bem estruturados. Aonde eu quero chegar? Naquele tempo, os treinadores diziam, o melhor jogador do time é o entrosamento. O treinador gostava quando repetia a escalação. Quarta, quinta. Aquele tempo, tinha mais jogos também. Hoje, a gente pergunta, por que o jogador não pode jogar quarta e sábado? Não pode jogar quinta e domingo? Não estou falando do Voivoda, estou falando do mundo. Os treinadores mudam muito as equipes. Vocês não gostam de jogar, não? Por que não pode jogar no quarto e no domingo? Por quê? Vocês não suportam mais, não. Agora você é diferente. Eu estava olhando aqui seus números. Você já tem 194 jogos com a camisa do Fortaleza. Fortaleza, esse ano, jogou 32 partidas. Você já jogou 21 partidas. Eu acho que eu joguei pouco. Já, né? Fazendo uma brincadeira. Mas se eu só lhe dizer aqui, você jogou 1.730 minutos na atual temporada, certo? Os 32 jogos dá 2.880 minutos. Você jogou 1.730 minutos. Você até que joga bastante. Muitos não estão jogando, não. Não fala do jogador. Ele gosta de jogar. Por que o jogador é tão poupado hoje no futebol? Na verdade, seu Miguel, o que acontece? Como o senhor bem mesmo falou, o futebol mudou muito ao longo dos anos. Seja pela intensidade do jogo, seja pela maneira como os adversários, ou até mesmo você se prepara para o jogo seguinte. Hoje, o que acontece? Quando você tem um elenco, como temos hoje no Fortaleza, antigamente não era assim, hoje você tem um elenco muito qualificado, com 24 atletas preparados para dar o melhor para o treinador. E dependendo da partida, desculpa me faltar a palavra, o treinador sempre tenta entender o adversário e colocar a melhor peça que ele entende para aquele momento. Muitas das vezes o que acontece? Com o volume de jogo, com acúmulos de minutos que a temporada, que as viagens exigem, para você conseguir manter a intensidade de um jogo, você precisa fazer algumas modificações dentro do seu elenco. Por isso que hoje os treinadores pedem tanto para que todo o elenco seja do mesmo nível. O que eu digo do mesmo nível? Jogadores que tenham uma competição interna, para que com isso você consiga elevar o nível do seu elenco e, consequentemente, o nível da sua equipe. Para que com isso, a cada sábado, quarta e domingo, você esteja sempre com os seus jogadores melhores preparados para aquele momento. Mas eu entendo, eu concordo com o senhor também. O Voivoda sabe bem disso, eu gosto muito de estar dentro de campo, de estar jogando. Mas muitas das vezes eu não entendo da parte fisiológica do futebol hoje, que tem dados, tem minutos, tem quilômetros que você joga. Eu sou do tempo antigo também, assim como o senhor. Eu gosto de estar dentro de campo e estar jogando. Tite, boa tarde. Lucas Catribe, Globo Esporte. É natural que surjam perguntas em relação àquele primeiro encontro entre Fortaleza e Sport. A Fernanda já fez, mas eu queria perguntar mais ou menos em outro viés, né? Fizeram um plano de jogo para esse confronto, segurança, prometendo mais segurança. Queria saber se vocês se sentem seguros de ir, vocês confiam nas forças de segurança lá do estado de Pernambuco. Você já imagina como é que seja o cenário? E, claro, imagino que vai ser um cenário de muita atenção para vocês também, porque é um jogo decisivo e também por tudo que passou, né? Eu queria que você pudesse falar desse cenário. E como é que o grupo recebeu, como é que o pessoal do Fortaleza recebeu essa notícia aí da soltura dos 7 suspeitos logo na semana desse jogo, né? Parece inacreditável. Cara, é triste, né? Como você bem mesmo disse, é inacreditável. A gente ter vivido tudo aquilo, ter passado por tudo que passamos lá naquela noite, e na semana do confronto contra eles, você tem a liberdade
aqueles indivíduos que estavam envolvidos, e tem muito mais ainda, a gente sabe disso, que estavam envolvidos naquela tragédia. O que nós, Fortaleza, o que nós, equipe, o que nós estamos preparados? A gente sabe que, assim como foi contra o Boca, assim como foi contra o Corinthians, assim como foi contra o Vasco, a gente sempre espera um clima hostil, mas com muito respeito. Porque, independente de quem venha jogar aqui dentro do nosso estado, a gente sempre respeita muito os adversários. A gente vê sempre o policiamento todo preparado, a escolta, tudo muito bem organizado. E a gente espera também, da mesma forma, quando a gente vai jogar contra adversários, seja no estado do Pernambuco, seja em qualquer outro estado, a gente sempre espera isso. Que tenha uma organização antecipada de tudo que nos espera. Porque a gente sabe que vai ter o trânsito, a gente sabe que o estádio vai estar lotado, isso tudo a gente está preparado. O que a gente não está preparado é para viver aquilo que a gente viveu, seja na saída do hotel em direção ao estádio, quem estava lá lembra que não foi preparado. A gente foi... Infelizmente, a gente demorou quase 2 horas para chegar no estádio. E depois a saída, como vocês veem menos a história, vocês viram a história aí. Então, a gente espera que tenha uma organização antecipada de tudo isso, para que a gente não chegue lá preparado apenas para jogar os 90 minutos. Para que esteja disputa dentro de campo, para que seja um jogo de muita entrega, de muita disposição, e que vença o melhor. Então, a gente tem certeza que assim como nosso presidente, toda a equipe aqui do Fortaleza, se preparou para viver esse momento. Boa tarde, Tite. Boa tarde. O Fortaleza agora passa por uma recente eliminação contra a equipe do Vasco. E, após isso, houveram algumas declarações nesse pós-jogo. Eu queria perguntar como internamente vocês lidaram. Declarações nossas ou de vocês? De vocês. Quem? O Vojvoda falou na coletiva sobre a questão de dormir tranquilo. O Tinga falou, parabenizou a equipe, falou que pênalti era loteria. E a pergunta que eu faço para ti é como internamente vocês lidaram em relação a essa eliminação, tendo em vista o nível de expectativa que o torcedor tem em relação à performance do time em campo, lembrando, claro, que, na minha opinião, pode, de alguma forma, quando se está há muito tempo conquistando, né, boas campanhas, se entrar numa certa zona de conforto. Então, eu queria perguntar como está esse nível de cobrança de vocês. Nada disso, eu não concordo contigo em relação à zona de conforto. Se você vê o nosso trabalho... É porque o seu Miguel bem lembra que antigamente você poderia acompanhar os treinamentos. Eu acho que isso poderia voltar um pouco, porque é bacana quando vocês e o seu Miguel viveu esse tempo, de poder acompanhar o treinamento, de ver a dedicação dos jogadores, a gente vê uma entrega... Cara, é absurda aqui a maneira como o grupo se entrega, a maneira como o grupo se dedica, ver a tristeza dos atletas depois daquela eliminação, porque foi dura, porque nos 2 confrontos a gente foi melhor que o adversário. E a gente teve volume de jogo, a gente teve consistência, a gente teve finalização, a gente teve jogadas de bola parada, a gente teve tudo que pede um jogo. Por isso que o Vojvoda, após o jogo, ele logo falou que ele poderia dormir tranquilo nesse sentido. Ele tava, por dentro ele estava brabo, como todo mundo estava brabo naquele dia. Porque perdeu uma... Você é superior ao seu adversário nos 2 jogos. Você consegue você consegue ir a São Januário. Tu estava lá? Não. Vocês estavam lá? Não. Cara, um clima hostil, difícil de jogar. O seu Miguel sabe já quantas coberturas fez de jogos lá. É muito difícil você ir contra o Vasco no São Januário e conseguir ter o volume de jogo que o Fortaleza teve. Ter o número de finalizações que o Fortaleza teve. Infelizmente, nos pênaltis você é eliminado. Então, quando o Vojvoda diz, posso dormir tranquilo, é por quê? Porque você fez tudo para vencer seu adversário. Você foi superior ao seu adversário durante 90 minutos. Você teve um volume de jogo, você teve uma consistência em todo o tempo do jogo. Você dominou o Vasco da Gama nos seus domínios. Então, isso sim, dá a certeza que a gente está no caminho certo. É claro que ninguém fica feliz com uma desclassificação, ninguém quer viver esses momentos. Mas isso faz parte também da vida do campeão, faz parte da vida dos atletas vitoriosos. A derrota também faz parte. Assim como a vitória também te traz muitas coisas, mas a derrota também te faz aprender muitas coisas. A gente espera que sirva de aprendizado para que a gente logo aqui na frente consiga viver também momentos maravilhosos com o nosso torcedor. Boa tarde, Tite. Paulo Matheus, do Expresso Tricolor. Oi, Matheus. Tite, quero recapitular com você aqui algumas coisas com relação às falhas do sistema defensivo. Após o jogo... Falhas?
Eu vou chegar lá. Tá, Após o jogo contra o Vasco, o Lucas Piton, atleta adversário, que inclusive marcou um dos gols contra o Fortaleza, deu uma entrevista falando que foi passado para eles, assim como também é passado para vocês, onde vocês podem explorar do Vasco. E uma das coisas que eles exploraram foram algumas falhas pelo lado direito da nossa defesa. Tá? Contra o Boca, o gol do Cavani foi bem parecido com o segundo gol do Verratti pelo Vasco contra o Fortaleza. Foram jogadas similares pelo mesmo lado do campo. E aí eu te pergunto, os adversários têm estudado bastante esses problemas que têm acontecido, isso eles que dizem, se você vai falar alguma coisa diferente disso, aí é você que sabe, mas eu queria saber de você como que isso está sendo debatido entre vocês do setor. A zaga não se resume só a você, tem outros companheiros que já estão há bastante tempo também, e tem uns que chegaram há pouco, né, e que também já conseguiram se integrar bem ao sistema defensivo. Mas tem acontecido algumas falhas que têm prejudicado, a gente tem levado alguns gols, e eu queria saber como é que vocês estão se cobrando. É vocês o problema? É o Vojvoda que precisa dar um posicionamento melhor? É importante que a gente saiba disso, porque o torcedor está se perguntando por que o Fortaleza tem falhado bastante defensivamente, tem sofrido tantos gols nas partidas. Eu discordo muito da tua pergunta. Eu não vejo falhas defensivas. A gente vê o futebol. Vamos lá, a gente vai voltar aqui o que a gente estava falando com o São Miguel. O futebol mudou muito, que hoje o sistema defensivo não se resume apenas à linha defensiva, e antigamente jogava com cabeça de área. E hoje o cabeça de área que a gente fala é aquele volante mais fixo. Hoje não existe mais no futebol. O futebol mudou tanto que a defesa começa lá hoje o Lucero até o João Ricardo aqui, que defende a nossa meta hoje. Eu não vejo falhas defensivas, eu vejo, é claro, o sistema todo precisa ser ajustado, precisa, assim como todo o time, quando se toma um gol, se olha automaticamente para a defesa. Não, meu amigo. Eu gosto sempre de ver o todo, tá? Eu gosto sempre, como o Vojvoda sempre trabalhando no todo, seja no sistema defensivo, seja no sistema ofensivo. E hoje eu não posso querer falar de uma parte só de um time, porque seria muito cruel do Tite estar aqui falando apenas do sistema defensivo. Então eu discordo, eu não concordo com a tua fala. Eu acho que sim, temos que melhorar em todos os quesitos, seja ofensivo, seja defensivo, para continuar crescendo. E isso que a gente vem fazendo ao longo da temporada, é sempre procurar melhorar e fortalecer aquilo que a gente vem fazendo de bom ao longo da temporada. Aproveitar a oportunidade, você é do Rio Grande do Sul, de Pelotas, conheci a sua cidade, faz muito frio aquela cidade de Pelotas. Como é que está o Tite vendo os seus irmãos, seus conterrâneos, naquela situação difícil que está passando o estado do Rio Grande do Sul? Miguel, é até difícil falar à distância assim, sabe? Porque a gente tem visto tantas coisas vindo do Rio Grande do Sul, tantas notícias difíceis, assim, nossos irmãos sofrendo tanto lá com essas enchentes. Pelotas teve um tempo ainda para se preparar, teve alguns dias, quando começou a acontecer as coisas em Porto Alegre, na região mais ao centro do nosso estado, Pelotas teve o seu tempo para se preparar, mas infelizmente algumas pessoas, por decisões próprias, não quiseram sair das suas casas. E a gente tem visto cada notícia muito triste, a gente tem acompanhado. Tem outros gaúchos aqui também no nosso elenco, e é difícil, sabe, cara? É difícil você ver um desastre natural devastar tantas casas, tantos lares, tantas vidas foram perdidas. E a gente pede, tem rezado muito nessa intenção, tem pedido muito, para que Nossa Senhora vá e visite cada lar, para que seja transformado mesmo. E até é difícil falar de futebol, sabe, cara? Porque a gente viu tantos clubes também não querendo fazer a paralisação, querendo continuar com a bola rolando. Assim foi com o nosso caso também. Eu não lembro nenhum clube ter feito qualquer tipo de movimento para que a bola parasse de rolar nos nossos campos, sendo que um clube, um Fortaleza, tinha acabado de sofrer um atentado. E hoje a gente está vendo nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul sofrendo em suas casas, sofrendo, vidas estão sendo perdidas. E poucos clubes, e graças a Deus eu estou num clube diferente, que pensou, o Fortaleza foi um dos clubes que primeiro a levantar a bandeira para que parasse as competições. Mas a gente sabe que não depende só do Fortaleza, não depende só de nós aqui. É uma coisa muito maior. Mas eu peço que aqueles que podem continuem ajudando. A gente sabe que agora, com o passar do tempo, as ajudas vão diminuindo,
Mas as necessidades das pessoas vão aumentando, porque as pessoas estão retornando para suas casas, Miguel. E aí a realidade vai aparecer. Aquelas coisas tão difíceis vai aparecer. Então, peço que aqueles que continuem, os voluntários também, a gente viu, por outro lado, a gente viu também quão solidário é o povo, né? Com a união do povo em ajudar o próximo foi muito bacana também. Então, fica aqui também um agradecimento para aqueles que saíram dos seus lares para poder ajudar o próximo que estava em dificuldade. Tite, eu observando aqui você, desde quando você chegou, estou aqui observando que você é uma pessoa, já sabendo também do histórico, você é uma pessoa de muita fé, sempre coloca isso como prioridade. E aí, citando, inclusive, em relação a isso, e você trabalha, porque a gente sabe que tem a pluralidade dentro do grupo também, como é que você pode inserir isso, espiritualmente falando, para dentro do grupo, para também ser uma força maior, que a gente sabe o quanto você valoriza essa questão espiritual também? A gente tem um grupo muito maduro, sabe? Muito preparado para grandes desafios. Eu sempre falo que esse grupo está sendo forjado na dor, né? Porque assim foi, já trago de novo a perca de um título lá sul-americano. Assim foi o que aconteceu diante do esporte. Tudo isso foi nos fortalecendo como grupo. E esse grupo está sendo preparado para viver grandes coisas aqui dentro. E neste ano, já nessa temporada. Porque se dedica, se prepara, se trabalha muito aqui dentro do nosso clube para continuar dando a alegria que o nosso torcedor deseja. E que isso comece no fim de semana já, diante de um adversário difícil, sim, um adversário complicado, mas que nós estamos preparados para viver este momento. Dentro e fora de campo, a gente vem procurando estar se ajudando como grupo e como elenco, para que no fim de semana a gente consiga dar o nosso melhor para o nosso torcedor. Então, fica aqui novamente, peço novamente o apoio do nosso torcedor, que continue comparecendo ao estádio, continue fazendo a sua linda festa, para que juntos a gente consiga fazer um clube ainda mais vitorioso. Tite, muito obrigado. Aos senhores também presentes, muito obrigado. Encerramos a entrevista coletiva com o zagueiro Tite. Obrigado, pessoal.